Tá aparecendo, Kelly. Pode fazer rapidamente a apresentação, que a gente está iniciando novamente, né? A gente pede desculpas a todas que tivemos invasões, estamos reiniciando então, né, Kelly? Só apresenta as nossas duas palestrantes. Sim. Então, hoje é o nosso quinto encontro do curso online para gestantes. As nossas palestrantes da noite, então, são a dentista Moni Laís Bortoli e a nutricionista Nara Silveira. Então, quem vai começar é a dentista Moni. Boa noite. Retomando a apresentação, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pré-natal odontológico. Pode passar, Kelly. Então, o que é o pré-natal odontológico, né? É o acompanhamento que o dentista da sua unidade faz com a gestante. E a gente vê as alterações que estão acontecendo nesse período, a gente orienta essa gestante no seu cuidado com a saúde bucal, que muitas vezes não é prioridade, né? Mas a gente sabe que afeta bastante a gestação, né? E faz parte da saúde geral dessa mãezinha, né? A gestante, nesse período, ela fica mais vulnerável, né? A gente sabe que tem muitas mudanças de hábitos, hormonal, o corpo em si, né, tem muitas alterações e a boca não deixa de ter alterações também. Pode passar, Kellen. Primeiro trimestre, a gente tem o primeiro contato com essa gestante, né? Normalmente a enfermeira tem a primeira consulta e ela já conversa com o dentista ou a dentista que está próximo para já marcar a primeira consulta com essa gestante, né? O que a gente faz nessa primeira consulta? A gente examina essa gestante, a gente vê se está tudo bem, se ela tem necessidade de tratamento odontológico, né? Ver como é que está sendo a higiene dessa gestante, se ela está conseguindo fazer adequadamente, se ela está consumindo muito açúcar, como é que está essa alimentação, né, nesse primeiro trimestre de gestação, que a gente sabe que também tem bastante náusea e vômito, né, e a boca, consequentemente, é bem afetada nesse período, né. Pode passar, Kelly. No segundo trimestre, né, é onde a gente normalmente faz o tratamento odontológico em si, né? É o período mais seguro para a gente fazer anestesia, por exemplo, a radiografia quando necessário, né? As restaurações, o tratamento de canal, às vezes extrações, que muitas gestantes também têm essa necessidade, né? Isso gera uma segurança tanto para a gestante quanto para o bebê, né? A questão da gestante, principalmente aconteceu o tratamento nesse trimestre, principalmente porque a barriga ainda não é desconfortável na cadeira do dentista, né? E não tem tanto a questão do início da formação do bebê nesse período, certo? Pode passar, Kellen. E o terceiro trimestre é quando a gente inicia aquelas orientações do cuidado com o bebê, né? Quando já está mais próximo desse momento, a gente evita, né, fazer procedimentos nesse período, porque a mãe se sente bastante desconfortável na cadeira, né? Que já começa a pesar a barriga, então a gente tem que achar uma posição adequada para atender essa gestante. Mas, em caso de urgência, o risco-benefício é muito maior a gente tratar essa gestante do que deixá-la com dor, por exemplo, né? Pode passar. Então, as alterações que ocorrem nessa gestação, né? Principalmente ali no meio bucal. A gestante, ela tem menor produção de saliva nesse período, né? E a saliva, ela protege essa gestante da cárie. Então, não é por essa gestante não tem mais cárie, mas ela aumenta o risco de ter, né? Por quê? Além de ter menos saliva, ela consome normalmente mais açúcar. É o que todos relatam, né? Que tem maior apetite por açúcar. Então, aumenta ainda mais o risco de ter cárie e a gente precisa acompanhar de perto para que isso não aconteça, né? A gente tem mudança hormonal e no sangue ali também, né? Tem maior circulação de sangue. Então, quando a paciente tem uma presença de placa, de sujeira, que não está conseguindo higienizar muito bem, isso gera uma gengivite demasiada, né?
ou a periodontite. E eu vejo bastante lá na unidade, né, que eu acompanho as gestantes, quase 90% tem inflamação nessa gengiva. E querendo ou não, isso passa na circulação que passa no bebê, né, e às vezes a gente não dá importância para isso. Pode passar, tá? Outra questão também é que durante a noite, né, a gestante produz muito menos saliva, não só durante o dia. Então, se às vezes ela deixa de escovar durante a última escovação, né, antes de dormir, fica todo aquele período da noite ali, as bactérias, então a cárie normalmente está presente, né? E sem falar da erosão, por conta do enjoo, do vômito que essa gestante tem, principalmente no primeiro trimestre, né? E acaba desgastando o esmalte, né? Então, eu aconselho bastante a questão de a gente acompanhar se tá tendo realmente esse desgaste, a não escovar logo em seguida que tem esse episódio de vômito, né? Porque o esmalte tá mais fragilizado e pode desmineralizar muito mais assim. Pode passar, Kellen. Então, que cuidados a gente tem que ter nesse período, né? A gente tem que redobrar a atenção com a higiene bucal, né? Por todos esses fatores que eu falei até agora. A gestante tem dificuldade em fazer, principalmente por causa das náuseas e dos vômitos, mas isso é uma coisa que pode ser conversado com o dentista, né? De fazer algumas mudanças. Elas relatam que tem bastante no início da manhã, né? Então, a gente pode mudar para talvez no meio da manhã o creme dental que elas não conseguem usar normalmente no início da gestação, a gente pode usar outra forma de flúor que não seja no creme dental, né? Mas que tenha exposição ao flúor para proteção da cárie, mas tudo pode ser conversado com o seu dentista na sua unidade e achar uma melhor forma, né, da gente prevenir contra essas doenças. E sem dúvida o fumo, né, que a gente tem grupos nas unidades e a gente conversa também com as gestantes, tem algumas que fumavam, né? A gente tenta conversar dos riscos que isso pode trazer para ela e para o bebê. Pode passar, Kellen. A questão de agendar e comparecer às consultas com o dentista, né? A gente tem o livre acesso da gestante nas suas unidades, a gente sempre prioriza o atendimento a elas, né? Então, às vezes, é só conversar com o dentista ou com o administrativo da sua unidade e agendar uma consulta. Por quê? É importante todo esse processo, ele vai passar com a nutricionista, vai passar comigo, vai passar com a enfermeira, vai passar com o médico, e a gente vai cuidando dessa gestante, né? Não só na questão da higiene em tudo, mas no que a gente puder ajudar essa gestante, né? Se tiver algum problema dentário, procurar o quanto antes o atendimento. Algumas gestantes, claro, que sabem que estão com algum problema, né? Ou já sentiram dor, então, procurar o quanto antes e não deixar esse quadro agravar, que às vezes a gente tem gestantes que passam por quadros de infecção, né? Chegam a ser hospitalizadas por conta de algum possível não cuidado, né? E sempre se alimentar antes de ir ao consultório, tá? Não exageradamente, né? Mas para não ter nenhum quadro de hipoglicemia nem nada, como a gente faz alguns procedimentos, né? Então, tomar esse cuidado também quando for para consulta com o dentista. Pode passar, Kellen. Eu queria falar rapidamente, eu sei que já foi falado aqui nos outros encontros, né? Sobre a amamentação, que é de grande importância, né? Tanto para a questão afetiva, a questão nutricional, mas também para desenvolvimento dessa criança, né? A gente sabe que o ato de amamentar, né, da sucção desse bebê, ele promove um desenvolvimento para que essa criança consiga respirar direito, consiga engolir direito, consiga falar, né? Então, amamentar, a criança está aprendendo a mastigar, a deglutir de forma correta. Os músculos estão sendo desenvolvidos corretamente. Quando a gente não tem essa amamentação, o desenvolvimento fica bastante afetado, né? A questão de eu vejo, assim, acompanho nas unidades, né, muitos que não tiveram amamentação, hoje têm muita deficiência
no desenvolvimento da mandíbula, que é essa partezinha de baixo aqui da face, né? Então, não é uma simples atividade, ela faz parte do desenvolvimento dessa criança, né? Claro que ela evita má oclusão, que é algumas questões de mordida, né? Mas principalmente a questão do sistema estomatognático que a gente comenta, né? Que é todo esse processo que envolve a amamentação, né? A mamadeira em si, que a gente vê, ela exige muito menor esforço desse bebê, né? Então, não é desenvolvido todos esses músculos, todos esses estímulos como a amamentação da mãe, tá? Pode passar. Eu vou falar só um pouquinho, né, dos primeiros cuidados com o bebê, que as mães vêm com bastante dúvidas, principalmente aquelas que é de primeira viagem, né? Mas é importante frisar que a primeira consulta com o dentista deve ocorrer no primeiro ano de vida desse bebê, tá? As mães estão trazendo muito tarde esses bebês e a gente, às vezes, não consegue intervir em alguma questão de desenvolvimento. Claro que a gente não vai sentar o bebê na cadeira e avaliar a questão de dentes, né? Mas a gente vai conversar com essa mãe, a gente vai dar orientações de como cuidar dos dentinhos para ver se está um desenvolvimento correto, né? Às vezes auxiliar na questão da amamentação também, né? Ter esse primeiro contato e também para esse bebê ir se acostumando, né, a frequentar o dentista com frequência. A questão de chupetas, eu peço encarecidamente às mamães que evitem, né? Ela não traz nenhum benefício, e sim malefícios, né? A gente vê que as mães querem empurrar a chupeta, né, para acalmar, mas se vocês puderem não fazer isso, vocês vão estar ajudando muito o filhinho de vocês, tá? Para quem já faz esse uso, né, a gente aconselha a, no máximo, aos 2 anos, fazer uso da mamadeira e da chupeta, porque ainda a gente pode reverter, né, os prejuízos do uso desses dois. A partir daí, normalmente a gente não consegue mais, e sim com algumas intervenções ortodônticas e ortopedia, tá? Não oferecer açúcar antes dos 2 anos para esses bebês, né? Eles não conhecem o doce, né? Então, se eles conhecerem, é porque os pais estão dando. E a gente sabe que para o desenvolvimento, a Nara também vai falar, né? A gente não faz nenhum benefício, né? E nem para os dentinhos, né? Os dentinhos de leite vão estar ali, eles vão ficar bastante tempo com esse bebê e eles correm o risco de ter cáries também. E eu vejo bastante isso, tá? Principalmente colocando açúcar ou achocolatado no leite da mamadeira, né? E depois não consegue higienizar bem da última amamentação e começam as carizinhas logo nos primeiros anos de vida, tá? E a higiene, né? Só queria deixar um breve atento para isso, que desde o primeiro dentinho a gente precisa começar a escovar, né? Tem muitas mães que estão vindo no consultório com 3, 4 aninhos e nunca escovaram o dente da criança, tá? Então, primeiro o dentinho nasceu, a gente já vai usar a escova com creme dental com flúor, tá? Uma quantidade bem pequenininha que o dentista vai mostrar, que é um grãozinho de arroz. A gente já vai ter uma escovinha com cabo, não aquela dedeira que uma vez se usava, né? E a gente o adulto vai começar a higienizar esses dentinhos para que a gente não crie cárie e crie esse hábito logo cedo, tá? Pode passar, Kelly. E já que teve todo esse tumulto, né, vou ser bem breve. Então, a primeira consulta mesmo que tenha se transferido de unidade, que esteja indo no particular, a gestante, se não tem contato, procure, né, essa primeira consulta, converse com seu dentista. Normalmente a gente encaixa para ter essa primeira conversa, né. É um momento que a gente tem para tirar qualquer dúvida, que as mães chegam com bastante dúvida sobre os cuidados e os riscos que tem nesse período, né. Muitas vêm com aquela ideia de que não se pode fazer tratamento odontológico durante a gestação, mas a gente sabe que isso não é correto e não cuidar na saúde bucal, né, gera um risco maior para essa mãezinha, tá? Então, aproveite essa primeira consulta, né, e procure um profissional que esteja ao alcance de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e desculpa qualquer coisa.
Moni, nós que te agradecemos, né? Enquanto a Kelly vai já começando a trocar a apresentação, tá, Kelly? Colocada a Danara. A gente vai te agradecendo, né? A gente te pede desculpas pelo ter Imagina. iniciado, a gente ter tido invasão. É o segundo momento que a gente recebe invasão dos nossos cursos do NUMESC, tá? Um foi há muito tempo atrás. Mas eu vou te dizer que dá uma angústia, assim, porque tu começa a ver que acha que não é verdade, mas aquelas piadas, aquelas coisas, aquelas cenas, e quando tu vê, te dá uma revolta enorme, né? Nara, por favor, já estamos visualizando. Boa noite, então, a todas, né? Queria agradecer pelo convite, né, da Kelly, ali, o pessoal da Unidade do Ouro Verde, pelo convite, né, para falar, então, sobre alimentação, que é um tema muito interessante, teria bastante coisa para falar, né? Mas vamos lá, então, começar. Essa dama de vermelho, então, sou eu, há 15 anos atrás, né, com uma barriga bem grande aí, tá? Pode passar, Kelly. Bom, então, assim, né, quando a mulher descobre, né, que está grávida, passa pela enfermagem, a enfermeira, né, das unidades, então, encaminha para dentista, como a mãe falou, para fazer a avaliação odontológica, para o médico, para fazer um acompanhamento, né, mensal dessa gestação, e para nutricionista. Então, para nutricionista, para quê, né? Na verdade, elas vêm com aquela ideia que é para baixar peso, né? Na gestação, não devemos fazer a restrição calórica, né? Então, como ali no slide diz, a gestação é um período de maior demanda nutricional do ciclo da vida da mulher, uma vez que envolve divisão celular, desenvolvimento de tecidos e órgãos. Então, né, o objetivo da gestante vir para Nutri é para controle de peso, que a gente vai falar depois, e para eu poder orientar alguns nutrientes que são indispensáveis, né, para a gestação, para correr tudo né, dentro da normalidade e para o desenvolvimento do bebê, né, para a mãe, em todos os sentidos. Então, eu vou falar também sobre alguns nutrientes importantes, né, nessa fase da vida, então. Bom, os complexos processos que ocorrem no organismo durante a gestação demandam uma oferta maior de energia, proteínas, vitaminas e minerais para suprir as necessidades básicas e formar reservas energéticas para a mãe e para o feto. Então, a alimentação está muito relacionada com as reservas energéticas para a mãe, para que depois, quando ela começar a amamentar, né, para o desenvolvimento, o crescimento do bebê, tá? E há uma necessidade de uma maior quantidade de calorias para suprir, então, esse elevado gasto energético ocasionado pelo aumento do metabolismo basal e para formar os depósitos de energia dos tecidos materno e fetal, tá? Então, é bem importante, né, a alimentação nesse período, certo? Pode passar, Kelly. Tá, então, em relação ao ganho de peso, né, tanto o excesso de peso como o baixo peso não é legal para a gestante, né, então, o peso pré-gestacional, o ganho de peso insuficiente, quais são as consequências, né? Pode haver um aumento do risco do bebê nascer com baixo peso, né? Maior mortalidade perinatal, neonatal, retardo no crescimento ultrauterino, né? Então, geralmente aquela gestante que chega com baixo peso, ela tem bastante riscos, né? Muitas vezes até de descolamento de placenta, de vir a perder o bebê, né? Pelo baixo peso e consequentemente, geralmente, baixo peso está associado também a algumas deficiências nutricionais, a gente sabe disso também, né? Então, aquela gestante que a gente tem que estar mais em cima. Então, eu vejo, assim, que nas unidades, muitas aparecem uma vez só e depois não aparecem mais, né? Então, esses casos mais graves, obesidade excessiva, ou peso insuficiente, eu sempre friso e peço para a enfermeira também
salientar a importância de retornar, né, para a gente continuar acompanhando essa gestante, tá? Então, o peso pré, o ganho de peso excessivo, então, é outra coisa que não é bom, né, para a gestante. Então, há um aumento do risco dessa gestante desenvolver diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, né, então, aumenta a pressão, a gestante normalmente ali pelo 7º mês, geralmente, então, ganha muito peso, e acaba alterando a pressão, ela incha, então começa a ter edema, né? Muitas vezes não consegue nem calçar o calçado fechado, tem que andar de chinelo de dedos, né? E também é o risco de... normalmente os médicos não realizam o parto, né, normal. Geralmente tem que fazer cesárea, porque há risco tanto para a mãe como para o bebê, né? Então, pode haver, então, devido ao excesso de peso, um trabalho de parto prematuro, dificuldades no parto, né? Risco ao feto no período perinatal, macrosomia, então aquele bebê nasce grande demais, né? Baixo índice de apigar, que já foi falado, né, em outros encontros. Obesidade infantil, defeito no tubo neural, independente do ácido fólico, né? Então, quando a gestante, no início, ali, no primeiro trimestre, passa pela enfermagem, a enfermeira normalmente já prescreve o ácido fólico, né, que ele está envolvido na formação do tubo neural dessa criança. Mas ali, independente dessa gestante estar com o ácido fólico adequado, estiver ingerindo alimentos fontes, que depois a gente vai falar também, então, pode acontecer, devido ao excesso de peso, algum defeito nessa parte do tubo neural da criança, tá? Então, as necessidades energéticas para gestantes maiores de 19 anos ficam em torno de 1.600 a 2.200 quilocalorias, dependendo da atividade física dessa gestante, né? Então, aquela que tem uma atividade física maior, a gente pode até considerar um pouco mais, né, a quantidade de calorias. Então, a recomendação, a partir do 2º trimestre, seria de 300 quilocalorias por dia. Aí, o que a gente vê muito, né, principalmente as nossas avós, mães, né, pessoal mais antigo, geralmente diz para a gestante, né, agora tu tem que comer por 2, né, mas é um dito errado isso, né, então pode comer pelos 2 e não por 2, porque se tu comer por 2, tu vai engordar muito, né, e isso, como a gente falou, não é, né, não é bom. Então, para ver que, assim, no primeiro trimestre não há necessidade de aumento de peso, né, de calorias, no caso. Então, a partir do 2º trimestre que aumenta, então, essas 300 calorias, que não seria muito, né, seria uma fatia de pão a mais, um pouquinho a mais de proteína, então não é aquele exagero como normalmente, né, as pessoas têm aquela visão de comer por 2, certo? Não sei se está muito rápido, pessoal. Não? Tá bom? Pode passar, Kelly. Então, ganho de peso recomendado durante a gestação, segundo o estado nutricional inicial. Eu não sei se a maioria, acho que já ouviu falar no IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, a gente faz o cálculo desse IMC com o peso atual, né, da gestante, dividido pela altura ao quadrado. A gente acha um número, né? Se esse número for menor que 19,8, essa gestante é considerada de baixo peso. Então, o ganho de peso no primeiro trimestre dessa gestante tem que ficar em torno de 2,3 quilos. E o ganho semanal, então, a partir do 2º e 3º trimestre, seria em torno de meio quilo. E o total de peso durante toda a gestação ficaria entre 12,5 kg a 18 quilos. Se essa gestante estiver com peso adequado, então, para sua altura, né, que seria esse IMC entre 19,8 a 25, no primeiro trimestre, ela
teria que ganhar, no máximo, 1,6 kg. 400 gramas no segundo e terceiro trimestre por semana, 11,5 kg a 16 quilos durante o total todo o período gestacional. E se essa gestante tiver com sobrepeso, que seria esse IMC, então esse cálculo que eu falei, de 26 a 29, no primeiro trimestre ela teria que ganhar em torno de 900 gramas. E durante a semana, por semana, 300 gramas, e o total da gestação ficaria em torno de 7 a 11,5 kg. E se essa gestante for obesa, que a maior parte das gestantes que eu recebo são, obesas, estão o IMC maior de 29, não há necessidade dela ganhar peso no primeiro trimestre, tá? Já no segundo e terceiro trimestre, ela pode ganhar 300 gramas por semana, sendo num total máximo de uns 7 quilos durante toda a gestação. Então, para vocês verem que assim, dependendo do estado nutricional dessa gestante, ela vai poder, ganhar um pouco mais de peso ou não, certo? Então, o principal objetivo de vir na Nutri seria o controle do peso, para não ganhar peso excessivo. Então, aquela gestante que ganha peso excessivo, ela tem mais dificuldades de voltar para aquele peso inicial antes da gravidez, a gente sabe também que aquelas que não são a primeira gestação, que muitas vezes são a terceira e quarta gestação, então tem uma tendência maior também de ganhar peso. Tá. Nara, e é importante, a gente deixar claro, por isso que quando a gente faz a primeira consulta, que o enfermeiro faz a primeira consulta, sempre dizem, quanto de peso, a gente tem que ver caso por caso, sempre pensando qual é seu índice, IMC que você está entrando para essa gestação. Então, é muito importante a pessoa que quer engravidar saber o peso prévio da gravidez, às vezes descobrem antes. Então, isso é bem interessante, Aquela gestante que já está, planejando essa gravidez, sempre é bom já, se está acima do peso, tentar, fazer uma redução nesse peso para poder entrar na gestação com peso mais próximo do adequado, que seria melhor. Certo? Pode passar, Kelly. Então, aí tem a pirâmide alimentar na gestação, a gestação, então, deve incluir todos os grupos alimentares, Então, a maioria acho que já deve conhecer, essa pirâmide alimentar, já deve ter visto em algum lugar, livro, ou mesmo na TV, Então, a base dessa alimentação, da nossa alimentação, seria a base da pirâmide, aqueles cereais, pães, tubérculos, raízes e massas, e a quantidade seria em torno de 5 a 9 porções. A gestante deve dar preferência, então, aos carboidratos integrais, que são aqueles que têm uma maior quantidade de fibras, porque também é muito comum na gestante apresentar constipação ou intestino preso, então, o que tem que fazer? Tentar ingerir mais água, comer mais fibras, e as fibras a gente acha nos produtos integrais, pães, arroz integral, todos essa questão da fibra é importante para poder melhorar o funcionamento do intestino, Então, as frutas, as hortaliças, os vegetais também são ricos em fibras que vão ajudar. Então, as frutas é bem importante, e as verduras, legumes, são as principais fontes de vitaminas, sais minerais, então é muito importante, variar também, não comer sempre a mesma fruta, sempre o mesmo legume, sempre a mesma, verdura, porque a gente diz assim que nenhum alimento é completo, então tem alimentos que contêm mais alguns nutrientes, outros têm menos, então quanto mais variada, mais diversificada essa alimentação da gestante, mais nutrientes ela vai estar levando para o feto e para ela mesma, certo?
Então, as frutas em torno de 3 a 5 porções, as hortaliças 4 a 5 porções, leite e derivados 3 porções, leguminosas 1 porção, então entra ali as ervilhas, os feijões, né, os grãos em geral, as carnes e ovos, 1 ou 2 porções, está um pouquinho apagado, mas eu acho que se consegue enxergar, né, açúcares doces, então controlar, em torno de 1 a 2 porções, óleos e gorduras de 1 a 2 porções também. Então, o ideal é fazer uma dieta equilibrada, que contenha todos os nutrientes, né, para o feto nascer com saúde, né, crescer e desenvolver de forma saudável. Certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, as perguntas acho que fica para depois, né, no final. Pode passar, Kelly. Isso aí. Então, principais nutrientes a serem consumidos em todas as fases da gestação. Então, no primeiro trimestre, como eu havia falado lá no início, o ácido fólico é bem importante. O ácido fólico é vitamina B9, né? Então, previne os defeitos na formação do tubo neural do feto. Entretanto, os obstetras e ginecologistas recomendam que a mulher que deseja engravidar já comece a tomar a vitamina B9 pelo menos 3 meses antes da concepção e continua sem ingestão no primeiro trimestre da gestação. Então, como eu havia falado antes, se a mulher já está pensando em engravidar, né, já está planejando essa gravidez, então, tentar reduzir o peso, já começar os 3 meses antes a tomar o ácido fólico, né, que ele está envolvido, então, toda nessa formação do feto, né, e depois, então, os médicos fazem essa prescrição, porque o consumo do ácido fólico nem sempre é suficiente apenas por meio da alimentação. Então, é importante complementar com a medicação, além dos alimentos que a gente vai falar também depois, que são fontes, né, desse nutriente. Um outro nutriente indispensável é o ferro, tá? Principalmente no segundo trimestre. O que eu vejo, assim, nas unidades, né, já é prescrito, então, os dois juntos, né, o ácido fólico e o ferro. O ácido fólico, geralmente, nos primeiros 3 meses, que é os meses que o bebê está se formando, né, mas o ferro também é outro nutriente, né, que é essencial na produção da hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte do oxigênio no sangue. Então, ele ajuda a prevenir as anemias, que pode acometer tanto a mãe como o bebê. Normalmente, na saúde aqui, eles prescrevem, então, sulfato ferroso. Eu vejo muitas gestantes relatarem o caso do intestino preso, né? Então, algumas já tinham problema antes da gravidez. E aí, com a suplementação do ferro, muitas vezes a tendência é prender mais, né? Então, voltando ao assunto lá da fibra, da água, para poder melhorar esse funcionamento do intestino, tá? Pode passar, Kelly. A vitamina C, também é outra substância importante que age na formação do colágeno, que compõe a pele, os vasos sanguíneos, ossos, cartilagem, aumenta a absorção do ferro, fortalece o sistema imunológico, presente, então, em frutas cítricas, tipo limão, laranja, goiaba, abacaxi, kiwi, maracujá. Então, a vitamina C, a gente orienta que coma próximo da refeição, né? Salgada, por exemplo, né? A maioria come feijão, né? Com arroz, feijão, carnes, legumes, porque a vitamina C, ela vai ajudar na absorção do ferro daquele alimento, daquela proteína de origem vegetal, por exemplo, o feijão, né? Certo? Muitas vezes ali junto com o sulfato ferroso, né, a enfermeira já orienta que ela tome sulfato ferroso juntamente com um suco de laranja, um suco de abacaxi, algum suco de fruta cítrica para ajudar a melhorar a absorção, né, do ferro.
O magnésio, então, é um mineral que favorece a formação e crescimento dos tecidos do corpo. As fontes seriam castanha, amendoim, aveia, espinafre, sementes de abóbora, gergelim, né, que pode ser acrescentado, então, essas sementes de abóbora, o gergelim, todas as sementes, né, não fazem mal na gestação, então pode ser acrescentado no iogurte, na própria comida, né, na salada, teria várias formas de utilizar. A vitamina B6 também é importante para o crescimento e ganho de peso do feto, auxilia na prevenção da depressão pós-parto. Aí a gente vê como é importante, né, a alimentação saudável, porque até nisso, né, na depressão, está envolvida, então, principalmente as vitaminas complexo B ali, né, a B6. A vitamina D, então, aliada aos banhos de sol periódicos, é fundamental para a fixação do cálcio nos ossos. As fontes seriam leites enriquecidos, né, o próprio leite em si, manteiga, ovos, fígado, né, então vai ajudar a absorver o cálcio dos ossos. A niacina, que seria a B3, estimula o desenvolvimento cerebral do feto, transforma a glicose em energia, é onde que a gente encontra, então, nas verduras, legumes, a gema do ovo, carne magra, leite, derivados. A vitamina A auxilia o desenvolvimento celular e ósseo, formação do broto dentário do feto, então, né, estrutura os dentinhos aí. As fontes seriam leite e derivados, gema do ovo, fígado, laranja, mamão, couve e vegetais amarelos. Então, as principais fontes de vitamina A seriam principalmente, né, os vegetais amarelos alaranjados, a gente diz, né? Então, é outro nutriente bem importante. Pode passar, Kelly. Nara, eu acho que nós vamos ter que dar uma agilizada, porque já está fechando o horário de término, né? Sim, e a gente pode deixar esse material depois no grupo daí, tá? Tá, eu vou só, agora acho que já está terminando a parte das vitaminas aqui. E a vitamina B6, a piridoxina, também é importante para o crescimento e ganho de peso do feto, principalmente a partir do segundo trimestre de gestação. Também ajuda na depressão pós-parto, então, presente no milho, trigo, frango, peixe, leite e derivados. Então, a B1 também está envolvido na formação do metabolismo energético, né? O cálcio, outro nutriente importante, então, contribui para a formação do esqueleto do bebê, fortalecendo os ossos e dentes, auxilia na regulação dos batimentos cardíacos, na coagulação sanguínea. E se o feto não receber a quantidade de cálcio para se desenvolver, o que vai acontecer? Ele vai usar o cálcio armazenado nos ossos e dentes da mãe. Por isso, muitas vezes, né, Moni, também os gestantes ficam, parece que os dentes mais fracos, né? Então, pode ser também porque o bebê rouba esse cálcio dos ossos da mãe, né, dos dentes, né? Então, esse roubo do cálcio, se a mãe não ingere através dos alimentos, né, pode ocasionar câimbras, cáries, unhas quebradiças também, né? Pode passar, Kelly. Então, durante os 9 meses, não pode ficar fora do cardápio diário para uma gravidez saudável, então, os carboidratos, que seria todos aquele grupo dos pães, né, polenta, biscoitos, né, os amidos em geral, as proteínas, então, né, são responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da pele do bebê, então, encontrado, né, nos leites, carnes, feijões, ovos. As gorduras ou lipídios, então, fornece o aporte das vitaminas lipossolúveis, né, que são a A, D e K, então, fornece ácidos graxos essenciais para a formação do sistema nervoso do feto, então, presentes nessas carnes, leite, né, abacate, sardinha, outros, né, pode passar. Então, as recomendações gerais, né, na alimentação da gestante, fazer pelo menos 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço, jantar, e 2 lanches saudáveis por dia, não pular refeições. Então, sempre oriento também dela não ficar muito tempo sem se alimentar, então, pode faltar calorias para o bebê desenvolver, né, ela pode fazer uma hipoglicemia, que é aquela queda de açúcar no sangue, né, e ter um mal-estar, pode até desmaiar, consequentemente a pressão também baixa, muitas vezes, né, então não ficar muito tempo sem comer.
tá? Fazer em torno de 5 a 6 refeições ao dia. Pequenas refeições, né, cada vez. Utilizar as porções diárias recomendadas pelos grupos de alimentos, lá da pirâmide, né, não ingerir alimentos como carnes, peixes e ovos mal cozidos, também é um perigo, né, de pegar uma toxinfecção alimentar, então todos os alimentos devem ser bem cozidos, né, ficar atento ao consumo extra de alimentos gordurosos e doces, diminuir a quantidade de sal nas preparações, evitar alimentos industrializados, né, principalmente aqueles alimentos que contém o glutamato monossódico, então, né, principalmente aquela gestante que está já com a pressão alterada, né, então, beber 6 a 8 copos de água por dia, procurar fazer alguma atividade física, uma caminhada, é bem indicado também o pilates, né, se não houver nenhuma contraindicação médica, se abster do fumo e do álcool, né, você sabe que é prejudicial, variar a alimentação, então, como eu havia falado antes, quanto mais colorida e nutritiva, mais nutrientes para a mãe e para o feto. E, de novo, não comer por dois, e sim pelos dois, né? Pode passar, Karen. Quantos minutinhos eu tenho mais, Nubia? Eu acho que uns 5 minutos, consegue? Tá, acho que sim. 5 a 7. Tá, ali, então, tem alguns sintomas, né, que a gestante tem, geralmente, no primeiro trimestre da gestação, que é mal-estar matinal, náuseas, vômito, azia, né? Então, o que pode ser feito? Algumas dicas, né? Ingerir alimentos secos pela manhã, às vezes a bolachinha salgada, ali antes de levantar da cama, né, ajuda. Alimentos gelados, como gelo, né? Será que agora tá frio para comer gelo, né? Alimentação fracionada, então, comer em pequenos volumes, não ficar mais 4 horas sem alimentar-se, né? Então, ficar muito tempo quando for comer, geralmente dá aquela sensação de náusea, né? Não ingerir muito líquido durante as refeições principais, evitar alimentos gordurosos, aumentar a ingestão de líquidos e frutas nos intervalos e não junto com as refeições, né? Não deitar logo após fazer a refeição, então esperar fazer a digestão daquele alimento para depois deitar, utilizar roupas confortáveis. Pode passar, Kelly. Então, distensão abdominal, flatulência e constipação, que é o intestino preso, então, estimular o consumo de fibras, né, como eu falei antes, através das frutas, hortaliças, cereais integrais, farelos, sementes, aumentar a ingestão de líquidos e água nos intervalos, atender ao reflexo retal, então, criar o hábito, né, de ir ao banheiro, né, até aquele horário regular, não ficar segurando, né, muitas vezes isso impede que o intestino funcione de forma adequada, né. Atividade física regular também é importante, não usar laxantes. Pode passar. Muito importante, né, Nara, o não usar laxantes, porque às vezes pode desencadear um trabalho de parto prematuro, tá, gente? Isso é um dado bem importante para a gestante. E não contando que né, dá aquelas diarreias violentas, né, que aí perde até alguns nutrientes importantes ali, né, na flora intestinal, né. A alimentação da mãe no período da amamentação, então, deve ser variada, rica em nutrientes. Se a alimentação da mãe for saudável, igualmente saudável será o leite oferecido ao bebê. Uma alimentação equilibrada deve conter todos os grupos alimentares e estar bem longe dos produtos industrializados, né, aqueles processados, ultraprocessados, que entram os refris, os salgadinhos, né, a bolachinha recheada, todas essas guloseimas que eu digo, né. Então, está bem relacionado a alimentação da mãe até com aquela preferência alimentar do bebê depois, quando começar a comer, né? Então, se a mãe tiver uma alimentação saudável, ele também vai querer comer aqueles alimentos mais saudáveis. Se a mãe tiver uma alimentação errada, né, muito industrializada, ele também vai ter aquela preferência, porque já estava acostumado a comer isso quando ele estava na barriga da mãe, né? Certo? Então, quando a mãe estiver amamentando, a ingestão energética já aumenta em 500 calorias. Então, durante a gestação era 300, lembra que eu falei no início?
E depois, quando ela estiver amamentando, aumenta um pouquinho, por 500 calorias a mais. Então, pode comer um pouquinho a mais, tá? Pode passar, Kelly. Então, alimentos a serem evitados pela mãe, bebidas alcoólicas, né? Pode causar, afetar a absorção de alguns nutrientes, da sonolência, até mesmo destruição das células nervosas do bebê. Os adoçantes artificiais também eu não recomendo para gestante. Produtos industrializados, então doces, biscoitos, refrigerantes, salgadinhos, né? Alimentos ricos em açúcar, corantes, sal, gorduras, que fornecem calorias vazias e nada nutritivos. A cafeína, então, como café, Coca-Cola, chá verde, mate, né, chamate, o preto, chocolates, tudo isso, né, claro, se for ingerido em excesso, né, então não quer dizer, tu contar comer um chocolate, se comer um pedacinho, não sendo exageradamente, não vai fazer mal, né, para o bebê. É que esses alimentos, eles contêm a cafeína é um pouco irritante, pode deixar o nenê com cólica, ou deixar o nenê meio irritado, né, choroso, certo? Pode passar, Kelly. Então, os alimentos que a mãe come causam cólicas no bebê, não tem, assim, um estudo cientificamente comprovado. As cólicas do bebê podem estar associadas com a alimentação da mãe, sim, muitas vezes, né? Como o leite de vaca, devido à proteína do leite, que ela é muito difícil a digestão para o organismo do bebê, né? Então, na verdade, passa através da amamentação, o leite que a mãe ingere, né? Feijões, brócolis, couve-flor, batata doce, cebola podem formar gases na mãe, muitas vezes associados às cólicas do bebê. Mas isso também, se for comer em excesso, né? Então, chocolate, por ser rico em gordura e conter o leite, também pode causar alguma coisa de cólica no bebê. Pode passar, Kelly. Aí tem algumas dicas, então, de amenizar as cólicas do bebê, né? Então, tentar até fazer tipo um caderninho e anotar o que comeu para ver se realmente, hoje eu comi o brócolis e o bebê hoje está mais agitado, choroso, né? Mais cólicas, então é importante, às vezes, fazer aquela exclusão, né, do alimento para ver se foi aquele alimento que comeu que fez o bebê sentir mais cólicas, tá? E ali, então, depois a gente pode disponibilizar, então, isso aí que a Núbia falou, né, algumas dicas que pode ser dada para amenizar as cólicas do bebê, tá? Pode passar. E aí, então, o melhor alimento para o seu filho, né, então, depois que ganhar, é o aleitamento materno, que já foi falado, né, então, aí, sou eu com minhas duas moças, que agora já estão moças, né, amamentando, e aí, qualquer coisa, a gente está à disposição, então, nas unidades, para orientar vocês, alguma dúvida, né, a gente está ali também para ajudar nessa parte da questão da amamentação, né, ajudar, porque muitas vezes a gente sabe que é difícil, né, aquelas mães de primeira viagem, então, toda a equipe, né, está ali para ajudar essa mãe, certo? Muito obrigada, então, né, correr um pouquinho ali, e teria bastante coisa a mais para falar, mas a gente sabe que o tempo é curto, né? Que Tá? linda essas Obrigada, fotos, né, Nara? Ai, que delícia, né? Ver muito isso bom, e ver, né? ver as filhas grandes da Nara bem saudáveis, né? É. Gente, desculpa, Nara, fazer acelerar, né? Mas como a gente teve aquele imprevisto, a gente perdeu um bom tempinho. E eu queria deixar para as gestantes, se elas tivessem alguma pergunta para fazer, tanto para a Moni como para a Nara, ou para a Kelly, ou para mim, que como hoje a gente vai ser o último dia, né? O último encontro, e depois só 1º de julho, que a gente convida todas as palestrantes de novo para estarem com nós, para a gente trocar uma experiência de como foi, né? A Sara está participando direto do hospital, né, Sara? A gente estava se comunicando aqui, né? O bebê da Sara teve amarelão,
né? Então, ela está lá no hospital também. A Maeli está perguntando se o chimarrão, nessa parte, entra na parte da cafeína, Nara. E se as frutas cítricas e vinagre entram na lista da cólica. Bom, o chimarrão, ele contém uma substância parecida com a cafeína, né? A teobromina, que também pode causar essa irritabilidade no bebê, pode causar cólica, né? Mas tudo como eu falei, se tomar uma, duas cuias não vai fazer tanto mal, né? Mas aquela gestante que tem a mania de tomar muitas vezes uma térmica, né? De chimarrão por dia, então não é aconselhável, tá? Em relação à vitamina C, não entendi direito a pergunta. Frutas cítricas e vinagre entram na lista da cólica no bebê. Frutas cítricas? Não. Porque aí, muitas vezes, assim, tu pensa, né, fruta cítrica, por exemplo, limão, né? No caso da azia, a gente sabe que é aconselhável, até uma dica caseira, digamos, que a gente dá, seria ingerir o limão. Aí, muitas vezes, eu penso, né, mas o limão é ácido, vai ser pior, né? Mas quando o limão entra em contato com os sucos digestivos lá no nosso estômago, ele se torna básico, então, muitas vezes, ajuda naquela azia. Então, para o bebê, em relação à cólica, não. Né? Vinagre, depende do vinagre, né? O vinagre de vinho, geralmente, ele tem, né? Ele é mais forte, né? A gente aconselha mais o vinagre de maçã, né? No lugar do vinagre de vinho, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Moni, qual é a idade, então, que você aconselha que as mães levem os seus bebezinhos a primeira vez à unidade de saúde? Como eu falei, né, no primeiro aninho de vida, né, entre o nascimento e o primeiro aninho, mas normalmente aos 6 meses começa o nascimento do primeiro dentinho, né, então eu acho que é o momento ideal para elas levarem o bebê ali com o dentista. E, Núbia, eu reforço, né, o não uso da chupeta, da mamadeira. Não sei se estava junto naquele seminário que nós fomos em Porto Alegre, né, que um dentista falou. Então, a gente pensa muito só na arcada dentária, mas eu me lembro que ele falou, assim, que muitos casos das ites, né, das otites, dores de ouvido, então, né, as sinusites e até problemas de coluna, né, e não chega a pensar, né, muitas vezes nessa questão, mas tem influência, né? Porque altera toda ali a arcada dentária e toda essa parte, né? Principalmente a respiração bucal, né? Isso, o respirador bucal, né? Aquele que vai roncar depois na vida adulta, né? A gente está aprendendo muito, né, Moni? Com a Giovana nessa parte, né? E até a questão, a última aula que a Giovana foi, que ela me deu, às vezes o bebê chora de cólica, de algumas coisas, porque às vezes ele precisa até de um osteopata, né? Alguém que às vezes ele vai com um torcicolo, que ele nasce. Quando a gente olha os bebês, né, a gente vê se realmente ele está bem simétrico, né? Porque às vezes precisa de um ajuste na coluna, às vezes precisa de algumas coisas, que daí a amamentação não está bem, que daí é uma série de consequências. Não dorme bem, chora muito, né? Então a gente está descobrindo outras causas, às vezes, que acho que é cólica, né? Outras consequências do uso da chupeta, né? Quando a Nara falou, e da mamadeira também. Então, está evoluindo muitos estudos, graças a Deus, né? Nessa área, para a gente ver, né? Que às vezes dá uma naninha, né? Eu brinco porque eu fui buscar agora, já estamos... Ela não tá, eu posso, né? A naninha de uma bebê do grupo, tá? Que tem a data do nascimento, a hora, o peso. Então, são as naninhas que a gente dá. Em vez de ele ficar com o bico, às vezes uma naninha, uma outra coisa substitui, né? Os alimentos que ingerido agora na gestação vão influir na cólica quando o bebê nascer, ou somente devo cuidar dos alimentos quando começam a amamentar, que é quando começam as cólicas? Para ti, Nara. Sim.
Tá mais relacionado, né, o depois, né, durante a amamentação, né, então, uma das coisas que a gente orienta, aqueles alimentos que eu falei ali, que são os maiores causadores de gases, né, então, cebola, milho, brócolis, couve-flor, próprio feijão, né, não comer muito próximo da mamada do neném, né, então, procurar comer mais longe, não ser muito próximo. E a quantidade, como eu falei, não exagerar na quantidade, né, daquele alimento, certo? A gente brinca, né, Nara, que comer que nem passarinho, né? Seguida e pouca quantidade, né? Isso. Principalmente quando começam a ter azia, né, no final. A bolachinha, antes de levantar da cama, é ótima para azia, né? Aquela bolachinha Isso. seca, né? Que a Nara falou. Eu perdi Outra uma pergunta ali da Verônica, Nara. Sim. Se tem gestantes que não necessitam o uso do sulfato ferroso ou todas devem utilizá-lo? Isso quem vai definir é o médico, né? Porque a gestante faz uma série de exames, né? Tem do primeiro trimestre, do segundo, então ele vai avaliar. Mas normalmente a partir do segundo trimestre ali, quase todas desenvolvem, né? Anemia. Então tem que tomar o suplemento, sim, para evitar que tenha, né? Isso, porque depois no parto, ou no nascimento, vai perder mais sangue. Então, é uma forma também, até né? de fazer uma prevenção para não ter anemia também, né, gente? Outra coisa, Núbia, que eu lembrei agora, em relação a outra pergunta, né, ali das náuseas, eu acho que eu não coloquei no slide, e agora me lembrei que também não faz mal para a gestante, e ela pode ser acrescentado num chá ou na própria comida, é o gengibre, né? Também, tanto em pó, ou a própria raiz, né? Para ajuda nessa parte das náuseas, dos enjoos, né? Não sabia, Nara. Viu como a gente aprende? Essa eu não sabia. Sim. Essa é a parte boa, né? A gente está sempre aprendendo, né? Outra coisa que eu também, né, conversando com a doutora lá da unidade dos AT essa semana, ela me disse que atendeu uma criança que estava sendo amamentada exclusivamente no peito e estava com vermes, né? Só que aí elas não podem dar medicamento, né? É muito pequenininho, acho que ele tinha 1,5 meses, não é isso? E aí ela ligou para uma colega dela, porque ela é lá do Pará, lá por cima, né? E aí a outra colega dela indicou a semente de abóbora para a mãe ingerir a semente de abóbora, né? E ela disse que funcionou, né? Porque para o bebê não podia dar nada, ele estava só tomando leite materno, até ela achou estranho, porque como ele tem, né, o verme. E aí disse que funcionou, depois fez o exame, né, depois que a mãe começou a ingerir a semente de abóbora, então para problema de vermes é bom também. Interessante, né? E isso dos interiores se usavam muito, né? Eu lembro quando era criança, né, que mandavam comer as sementinhas de abóbora. Interessante. Gurias, eu gostaria que enquanto fosse saindo as perguntas, vocês fossem abrindo as câmeras para a gente tirar a nossa foto oficial da noite, né? Com vocês ali, aparecendo as barriguinhas. Isso aí. O chá é que eu mais tomo, né, Tati? Não sendo chás fortes também, né? A gente diz no início da gravidez, né? Ai, que delícia, aparecendo a Adriane, a Maeli. Núbia, em relação a chás, muitas me perguntam, né? Eu normalmente recomendo usar esses chás de fruta, né? Tipo pêssego, maçã sem canela, né? Porque alguns chás mesmo, por exemplo, cidreira, né? Quem pega uma gestante que já tem uma pressão meia baixa, pode baixar mais, né? Então, eu sempre oriento, esse chá de mato, de horta, né? Não é aconselhável na gestação. Isso aí, já estou postando ali. Mais alguém será que vai abrir? Ah, agora teve mais a Tati, Verônica, Morgana, Maiane, nós queremos te ver. Depois, como é que a gente vai ver os bebês aí?
Espera que eu vou tirar outra. Mais alguma pergunta, meninas? Alguma coisa, mais algum? Como é que foi esse curso para vocês? Vocês gostaram? Vocês indicam? Como que tá? Pode ser pelo microfone, pode ser pelo chat, né, Kelly? Acho que fazer uma breve avaliação, né? Porque essa foi a intervenção da Kelly como estagiária, né? Não sei se a Kelly quer perguntar, quer conversar um pouquinho. Como foi para vocês, gurias, esse curso de gestante? Como foi para vocês, Moni e Nara, fazer essas palestras por aí, né? A Adri já colocou, né, que foi um curso muito bom, de muita aprendizagem. A Verônica também, né, foi muito proveitoso, sempre temos em algo a aprender, com certeza, né, hoje eu também aprendi. Eu acho, Núbia, que a partir desse, eu acho que muitos outros virão, né? E a gente realmente aprende, né? Umas com as outras, né? Eu assisti as outras lives de vocês, aquela da amamentação foi incrível, né? Obrigada. Então, né? A gente está aí juntas e uma aprende, né? Um pouco da área da outra, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? É todas as áreas trabalhando um assunto e todo mundo aprendendo um pouquinho com todas, né? Uhum. Kelly, como foi para ti também, Kelly? Foi bem interessante, aprendi bastante também, né? Com as nossas palestrantes, com as próprias gestantes também a gente aprende bastante. E como, né? Como a gente aprende com as gestantes, né? A Tati está colocando que seria interessante sempre ter um curso, né, para gestante. A nossa intenção é realmente que tenha outro, né, agora em seguida. Acho que é o pessoal lá do municipal que está organizando. Eu não conversei mais com as gurias para ver se realmente vai em seguida começar outro, né? Os pais juntos era a nossa intenção, né? As vós, os pais aí, vocês podiam. Tanto é que eu aceitei hoje um Lucas, né? Depois da Manu ali, achando que era um pai, né? Toda feliz, né? Achando que um pai está entrando também, né? Que essa pura sacanagem, né? Então, a gente tem essas invasões, mas a gente aprende, né? E começa do novo, demora um pouquinho, mas vamos lá fazer outro link, né? Para não permitir que eles entrem. Uma vez aceito, eles podem entrar de novo, né? Se a gente tivesse o mesmo link. O marido da Tati assistiu 2 aulas. Que legal. Que bom mesmo, Tati. Gurias, assim, ó, eu acho que das pessoas que participaram, né, Kelly, a Mariane, a Marielle, deixa eu ver quem mais aqui, a Sara, a Tatiane, Verônica, eu lembro dessa Adriane, que eu lembro que estava em todos, a partir de amanhã, não, a partir da semana que vem, de segunda a terça, a Karen também nos dá, né, a lista, se ela conseguiu, eu levo as minhas, e a gente já consegue compilar e ver quem de vocês teve mais de 75%. E daí é só entrar no site da prefeitura, lá onde vocês fizerem inscrição, né, para retirar o certificado. Daí vocês ganham um certificado que vocês completaram 75% do curso de gestante. Dá para deixar lá junto com o álbum do bebê, com as fotos, né, o certificado que vocês participaram. É bem legal. Eu tenho dos meus 2 filhos, eu fiz também curso de gestante, guardei o certificado, uma coisa gostosa, né? O Taquini também continua fazendo, tá? Vocês podem, eles também têm um online de graça. Eles ficaram me devendo o vídeo, tá? Mas assim, ó, já começou o banco de leite, tá? Dia 10. Se alguma de vocês ganhar e tiver leite sobrando, vocês podem já levar no Taquini, tá? Eu coloquei, acho que um post ali no grupo de gestantes. Então, tem coisas novas, né, acontecendo e a gente vai acompanhando, né? Então, temos já banco de leite no município, né? Isso é uma grande honra, né? Obrigada a você, né, Tati, pela oportunidade que participaram, porque se não tivesse vocês, nós não íamos ter a Kelly, né?
Então, ia ter grupo, né? E é bem legal, mesmo que a gente saiba que nem muitas completam, né? Mas um outro que a pessoa pode participar, assim que acabar eu já ponho no YouTube, eu disponibilizo o link, tá? Vocês todas permitem, gurias, Mone e Nara, então a gente já coloca o link ali, né? Kelly, tu pode colocar a Mone também no grupo, né? Porque daí qualquer material que a gente vai tendo, né? A psicóloga mandou material, a gente vai postando ali, que é uma forma de o pessoal sempre ir aprendendo, né? Kelly, tu quer se despedir, fazer o encerramento? Sim. Então, eu quero agradecer de coração a participação de todas vocês, todas as gestantes, as nossas palestrantes, que foram maravilhosas, né, nesse último encontro, a Núbia, que sempre me apoiou desde o início nesse curso, me ajudou bastante, e deixar o convite, então, para o nosso encontro extra, que vai ser no dia 1º de julho, né, para nós apresentar os bebês que já nasceram até lá. Se vocês quiserem participar, estão todas convidadas. Será uma honra, né, Kelly, a gente conhecer quem já nasceu até lá, né? A gente já tem a Sofia, já tem a bebê da Sara, a gente já tem algumas pessoas que participaram, tá? Então, assim, nosso obrigada a todos vocês, de coração, realmente, né? Que sejam, assim, tenham um parto excelente, que precisarem da gente, a gente está aí, né? Podem contar tanto com as meninas lá da unidade do Ouro Verde, né? Um agradecimento todo especial, porque todas aceitaram o convite que a Kelly fez, né? A Nutria, a Mone, né? Às vezes a gente se conhece mais por aqui do que pessoalmente, né, Mone? A a psicóloga, a enfermeira, a médica, as agentes participaram também, né? Então, isso é bem legal, assim, né? Meninas, só para encerrar, então, vocês estão encerrando, vocês são da onde mesmo? Querem alguém falar? Só para a gente lembrar do Vila Nova, eu lembro que tem. A Verônica de Carlos Barbosa, né? A nossa importada, né? Vem de fora. Adriane de Eucaliptos, Vila Nova 3, Marielle aqui de Bento, né? Tem umas que estão fazendo lá no Gestar, né? O pré-natal. Eucaliptos, Humaitá. Legal. Então, a gente sempre vai dizer que nós tivemos uma de Carlos Barbosa, o pessoal lá é 10 também, né? Conheço as enfermeiras, o pessoal da Secretaria de Saúde, é uma colega enfermeira nossa, né? Foi nossa professora também. Ei, Núbia, então, o grupo é privilegiado, né, de ter todas essas informações de graça pelo SUS, né? Muitas que fazem acompanhamento nas clínicas particulares não têm nem a metade dessas informações que a gente passou aqui, né? Então, é um privilégio, né? Elas poderem usufruir dessas informações. E é uma honra, né? Porque a gente sempre sabe que quando a pessoa vai, quanto mais informada ela vai para o parto, para a hora do parto, reduz a ansiedade, reduz, assim, já sabe mais ou menos os passos. Ah, eu posso pedir o cavalinho, eu posso pedir para ir para o chuveiro, eu sei se oferecer ele não vai ser uma coisa, opa, chuveiro aqui nessa hora. Então, sempre ter esse conhecimento, saber o que está sendo ofertado no hospital, que vocês têm, diminui um monte a ansiedade. E isso propicia um trabalho de parto mais adequado, ou, se necessário, lembrem que 15% tem necessidade de cesariana, mas o resto todo não precisa, né? Então, às vezes, a ansiedade contribui para ir para uma cesariana que nem precisava, que vai ser tudo normal, né, acontecer. Então, sabe que dói, não é fácil, sim, né, não é fácil, mas vocês vão estar empoderadas. Quanto mais conhecimento, quanto mais saber e conhecer, mais a gente vai lembrar da Gisele Bündchen, né? Lembro na hora lá, né? Eu sei que a dor vem, que é forte, mas que ela passa. Quanto mais ela está demorando, eu sei que está mais perto de eu ver a carinha do Benjamin e de vocês, do Rafael, da Eloá, não lembro mais o nome de todos, escrevem para mim ali. Era a Eloá, o Rafael, a Sofia, quem mais, Kelly? Me ajuda.
Eu escrevo no nome, mas não estou com as folhas dos primeiros aqui. A Maria Clara, da Tati. Quem mais? As crianças todas lindas que estão chegando. Antonella, que estão chegando por aí, né? A Agatha Luiza. Quem mais? O mulherio está ganhando até agora. 3 mulheres aí. Então, assim, é muito bom, né, saber que vocês estão lendo, que nem a gente ouviu ali, se informando, indo atrás. Isso vale a pena, né? Quanto mais informações realmente confiáveis, né? Porque às vezes tem muita coisa no Facebook, tem muitas coisas que a gente acaba indo com mais medo, né? A gente tem que se empoderar de conhecimento, mas conhecimento que tenha um fundamento científico, né? Não é simplesmente eu acho que isso. Tá, gente? Muito obrigada. Fiquem bem. E 1º de julho a gente se encontra de novo, né? Se Deus quiser, com alguns bebês no colo, para contar como é que foi essa experiência de vocês, né? Sejam empoderadas, façam um plano de parto, né? Não esqueçam de completar o plano de parto lá, que é bem legal. E vamos lá, estamos em frente. Palmas para todas vocês. Kelly, Moni, Nara, parabéns. E obrigada. Tati, Verônica, Morgana, Adriane, Tati, quem mais? Deixa eu ver que estão presentes. A Sara, que estava no hospital, a Marielle, a Verônica e a Tati, a Moni. Muito obrigada. Foi uma grande honra ter vocês nesse curso. Tá? O primeiro online de Bento Gonçalves. Vocês são as privilegiadas. E ficamos por aqui, né? Encerramos com um agradecimento especial e curtam muito essas barrigas, que é um momento ímpar na vida de cada um. E assim, encerramos o último encontro do grupo de gestantes.